O professor Marcos da Costa Ferreira, para além das funções judicantes que exerce no estado de Goiás, é diretor para as universidades do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, uma instituição científica que se vota ao estudo, à pesquisa de temas de direito do consumidor e acompanha nas câmaras legislativas os processos, aliás, os projetos que ali pendem seus termos no quadro da legislação que vem sendo segregada em favor dos consumidores. Para além do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que em 1990 veio a lume, há agora iniciativas que visam a sua atualização. É sobre o tema do Código, da codificação do direito do consumo ou do direito do consumidor, como se diz no Brasil, que nós gostaríamos de ouvir a sua abalizada opinião. Meu amigo, que papel representou o Código na autêntica revolução que beneficiou a posição jurídica do consumidor e que trabalhos é que estão neste momento em curso de execução? Perfeito, professor. É uma grande honra mais uma vez poder estar aqui em Coimbra e difundir um pouco desse nosso ideal comum, que é a defesa dos consumidores, que é a informação e a formação de consumidores e fornecedores para que nós consigamos ter paz no mercado de consumo, já que não há nunca uma guerra entre consumidores e fornecedores, até pelo contrário, um não sobrevive sem o outro, não existe sem o outro. E, de fato, o senhor usou a palavra correta, o Código Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor, com seus 119 artigos, representou uma verdadeira revolução. Conseguiu tirar da mente civilista que permanecia, que até hoje ainda prevalece na cabeça de muitos julgadores, a identificação de uma relação jurídica totalmente diferente, que não é uma relação jurídica que tem pessoas iguais em ambos os lados. É uma relação jurídica que trata de entes totalmente diferentes, de alguém que é muito mais carente, de alguém que é débil, de alguém que é frágil de um lado e de alguém que normalmente é poderoso do outro lado. E nós sabemos que até hoje, já decorridos mais de 20 anos de vigor do nosso código, ainda encontramos algum tipo de dificuldade na sua aplicação, até porque muitos dos nossos juristas ainda foram formados com as ideias liberais que prevaleciam no direito civil, não só do Brasil, como da Europa também, e que não conseguiram ainda assimilar essas mudanças que o Estado requer. E certamente esse código facilitou muito a vida do consumidor brasileiro. É uma lei que trouxe uma tranquilidade a esse mercado de consumo e que muitos entendem que não deveria ser revista, como o professor José Geraldo Brito Filomeno, nosso amigo em comum, que é um promotor de justiça aposentado, procurador de justiça aposentado, que foi um dos autores do anteprojeto do Código, foi um dos que primeiro empunhou a bandeira da defesa do consumidor no Brasil, que fala abertamente aos quatro ventos, que pensa que não deve haver nenhum tipo de alteração no Código Brasileiro de Proteção e Defesa do Consumidor. E o pensamento dele não é sem razão. Diz ele que, e ele sabe, o senhor também sabe, que participou efetivamente da confecção dessa lei, da implantação dessa lei, que isso foi conseguido a duras penas, a duríssimas penas até, porque nós sabemos que contrariar interesses econômicos não é algo de muito simples em processo legislativo. E a implantação de um código desse que favoreceu as classes que são desfavorecidas financeiramente, as classes que têm um maior número de pessoas, mas que têm menor poderio econômico, é muito difícil. E o medo do professor Filomeno, o temor, não é um homem de ter medo, mas a preocupação do professor Filomeno é exatamente que, havendo uma primeira alteração,
isso abra caminho para que diversas outras alterações venham. E certamente com a dificuldade de mobilização dos consumidores que nós temos, essas outras modificações viriam em prejuízo dos direitos conquistados e não em favor dos consumidores. Talvez até seja por isso que o Brasilcom acompanha tão de perto todo esse processo legislativo. Agora, respeitando a posição do professor José Geraldo Brito Filomeno, nós não podemos esquecer que 21 anos na velocidade de informações, na velocidade de progresso que nós temos experimentado nesse final de século passado, nesse início de século presente, não permitem que o direito fique estagnado. O direito é uma ciência dinâmica que tem que acompanhar a evolução social e certamente há necessidade de reforma de muitos pontos do Código de Defesa do Consumidor sem que se perca a sua essência, mas especialmente atualizando aquelas disposições que na época de sua confecção não eram tratadas. Se nós imaginarmos que no Brasil, 25 anos atrás, poucas pessoas tinham ouvido falar de internet. E hoje mais de 80% da população tem acesso à internet, negocia através da internet, usa das facilidades da internet e é um caminho muito grande, muito largo para que prejuízos ocorram nas relações de consumo. E esse é um dos aspectos que esta atualização visa. Perfeitamente que sim. As questões relativas ao comércio eletrônico, as questões relativas à internet como um todo, que é algo que nem foi previsto no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E diversos outros pontos que a experiência nos mostra, que talvez até não tenham sido objeto do pensamento inicial da reforma, mas que precisam de um tratamento mais profundo. Como, por exemplo, o tratamento de dados, dos bancos de dados de consumo, que assumiram um papel totalmente relevante na sociedade brasileira, porque hoje o cidadão que tem seu nome inscrito num banco de dados, ele está alijado, ele está excluído do mercado de consumo. E nós temos um tratamento muito superficial que foi dado pelo Código, já foi uma inovação extraordinária, que nem isso não havia, mas que precisa também de ser melhorado. A questão dos contratos, como o senhor também sempre prega, os contratos de consumo como contratos diferenciados. O Código Brasileiro trouxe algum tipo de previsão, mas ainda também uma previsão muito superficial ao tratar da interpretação das cláusulas contratuais, ao tratar da nulidade absoluta de algumas cláusulas, ao tratar do princípio da conservação dos contratos, quando uma das cláusulas for declarada nula e o demais deve prevalecer, e a tratar dos contratos de adesão de uma maneira especial. Mas certamente isso pode ser aprofundado, isso pode ser melhorado, no sentido não de estrangular os fornecedores, como se tem dito por aí, como se diz também à época em que o código foi editado, mas no sentido de tornar essas relações entre consumidores e fornecedores transparente, límpida, clara e, sobretudo, que harmonize tanto a necessidade de ganho por parte dos fornecedores, como os direitos básicos, os direitos elementares dos consumidores, para que coexistam pacificamente nesse mercado de consumo do qual nós não damos conta mais de nos libertar. Nós, entretanto, em Portugal, temos-nos batido, uma vez que os contratos de consumo em especial se espalham por inúmeros diplomas legais avulsos, pela sua compilação num código, diria, não de raiz, mas num código compilação com uma parte comum e depois com as especialidades e as especificidades relativamente a cada uma das espécies contratuais versadas, sobretudo, por iniciativa da União Europeia. Claro que o Brasil tem um código, dir-se-ia, horizontal, sem as especialidades previstas no seu corpo, mas seria já bastante o haver uma disciplina específica do comércio eletrónico, do crédito ao consumo e do superendividamento, como por lá se diz, e ainda um reforço das ações coletivas, se bem me parece. Sim, de fato é o que nós temos visto como o que se apresenta em relação ao que deve ocorrer. Há já um projeto de lei
andando esparsamente no Congresso Nacional a respeito do superendividamento. É um projeto que foi elaborado pela professora Cláudia Lima Marques, pelas juízas de direito Carmen Bertoncello e Clarissa Costa de Lima, que lidam com essa situação seguidamente no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, mas se pensa em se encaixar isso também no corpo do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E a questão, o senhor lembrou muito bem, a questão do crédito ao consumo é algo que precisa de um tratamento muito mais forte, até porque o que nós temos experimentado na experiência judicante é um sem número de ações do crédito irresponsável, e nunca é demais lembrar que crédito irresponsável não pode ser atribuído só ao consumidor, o consumidor também pode ser irresponsável, mas mais irresponsável é o fornecedor, que tem a obrigação de verificar se aquela pessoa que tomou o crédito tem condição para isso ou não. Como bem disse, eu sempre gosto de citar as vossas palavras em minhas aulas, inclusive, de dizer que, como o senhor sempre diz, não se empresta um cabrito para quem não tem um boi. É um ditado africano que o senhor sempre usa. E o que os bancos fazem, em verdade, é emprestar o boi para quem não tem sequer um cabrito e deixar que aquela pessoa chegue em uma condição da sua morte econômica, de ser um homem economicamente morto, de não ser mais capaz de sobreviver em comunidade, até porque os valores mais básicos somem a partir do momento que a pessoa não tem como subsistir, não tem como tratar regularmente de sua família. E esses aspectos, de fato, devem ser tratados, e o que nós esperamos é que o Congresso brasileiro tenha a mesma sensibilidade que teve quando da edição do Código. O primeiro passo foi dado da mesma forma que foi dado naquela época, com a formação de uma comissão de juristas, e com a comissão de juristas que estavam verdadeiramente enfronhados naquela luta daquela época, que era a defesa do consumidor, com a professora Ada Peregrini Binover, com todos aqueles autores maravilhosos que nos deram aquela peça extraordinária, e hoje essa comissão foi remontada com também grandes juristas, com juristas de expressão, com pessoas que estão no top da luta do dia a dia dos direitos dos consumidores, que estão em vias de apresentar já um projeto definitivo, há muitas discussões ocorrendo, mas acredito que no Congresso Brasileiro de Direito do Consumo, do Brasilcon em maio, nós já devemos ter um esboço mais aprofundado desse projeto a ser apresentado pelo Congresso, e o que a gente espera é que esse Congresso tenha essa sensibilidade. Aliás, hoje inclusive, me parece ser muito mais simples do que foi quando da edição do Código, porque hoje as pessoas estão acostumadas, e nós acostumarmos com o que é bom é muito fácil. As pessoas estão acostumadas e não vão aceitar que seus direitos recrudesçam. Na verdade, elas querem, no mínimo, a manutenção do que já existe, ou mais do que isso, a ampliação dessa base de direitos, para que essas relações sejam realmente claras e nós consigamos ter paz nesse mercado de consumo. Muito obrigado pelas suas palavras.